E aí, pessoal, tudo bem? Ó, tem 3 folhas para falar com vocês hoje. 3. Quem tá aí já? Me falem se o áudio tá bom. Se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. E Érica. Já aproveitem que vocês estão chegando aí, já compartilha o vídeo pra gente convidar outras pessoas. Tem algumas informações importantes aqui pra falar com vocês, tá? Muito importantes, inclusive. Ó, pra começar, compartilha aí, gente, pra gente chamar mais pessoas. Tem, ó, 3 folhas de assuntos, ó. 3 folhas de assunto para tratar com vocês. Então, a gente não pode deixar de compartilhar informação importante, né? Aqui, ó, são as ações civis públicas que eu acompanho. Estão vendo? Ações civis públicas que eu acompanho no Brasil inteiro. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Ações civis públicas que eu acompanho do Ministério Público Federal para ver se a gente consegue aí, né, trazer um conforto para a população. Então vamos lá, vamos esperar chegar. Exatamente, vamos falar disso também, Silvia. Eu peguei algumas perguntas lá dentro do grupo, que na maioria das perguntas ali são as mesmas perguntas. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu tenho para falar para vocês, que é importante. Vamos lá. A Caixa, gente, ela tá fazendo uma bagunça. A Caixa, ela foi contratada para prestar um serviço, ok? E ela foi contratada por quem? Pela União. A União é o governo, Ministério da Cidadania, União, governo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos aí problema de dinheiro sumindo, problema de fraude, que a gente está acompanhando isso todos os dias, eu fico muito brava com isso. Inclusive, uma pessoa colocou aqui que, pra que a gente fica só falando disso? Tem que falar para refrescar a cabeça de vocês que as fraudes estão acontecendo e vocês estão em análise, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem cobrar do governo federal que eles cobrem da Caixa, que prestam um serviço, que a Caixa, ela desburocratize essas questões para que o povo receba. Ontem nós assistimos aí o jornal e lá constava que nós fomos surpreendidos mais uma vez que fraude no auxílio, os empresários também não estão conseguindo receber o dinheiro que eles ficaram de emprestar para os empresários. Então, o problema todo é na hora de receber com a Caixa. Então, nós temos que partir para cima da Caixa. E quem tem que cobrar da Caixa é o governo. Então, nós temos que cobrar do governo que eles se efetivem, que eles cobrem da Caixa para desburocratizar aí o recebimento. Não tem cabimento nenhum a Caixa ficar com seu dinheiro parado, sendo que você não consegue entrar no aplicativo Caixa Tem, você não consegue movimentar, você não consegue fazer nada, você não consegue pagar boleto e só pode sacar daqui um mês. Isso não pode acontecer e eu já falei para vocês que eu tô criando um instrumento jurídico, uma ação, estou pensando nessa ação de como eu vou ajuizar aí para questionar da Caixa, tá? Porque a Caixa não pode fazer isso. Ela tinha que liberar e ponto final, sem conversa. O dinheiro é seu, inclusive eu sou contrária de ter só a Caixa. Se a Caixa ela não tem condição de atender a demanda, que abra para outros bancos atenderem. Por exemplo, aplicativo da Caixa não funciona. Não podia ter um banco aí que o aplicativo funcionaria e que a gente já sabe, né, que são bancos que trabalham intensamente aí com os aplicativos. Então, tinha que abrir para outros bancos participarem. E o que ia acontecer?
você ia poder escolher o banco que você ia receber o dinheiro. É inadmissível, beleza? Então nós temos que cobrar, porque quem tem que cobrar é o governo, porque a Caixa presta um serviço, tá? Vamos lá. Eu sei que é muita burocracia, tá, gente, pra entrar na justiça, e eu vou falar disso, mas não tem nenhuma outra forma. Vocês estão vendo que eles criaram aí, inclusive, a possibilidade de você contestar na Defensoria Pública da União, mas não, muitas pessoas não estão conseguindo. E aquelas pessoas que não conseguiram, porque não tem defensoria pública no estado dela, elas vão ficar sem atendimento? Não. Então nós vamos falar sobre isso. Prestem muita atenção, gente, por favor. Muita atenção, porque são muitas informações, eu sei, é muito cansativo, eu sei, mas tudo que a gente tá falando aqui é coisa séria. Eu não tô brincando de dar informação, tá? Todas as dúvidas, elas são faladas aqui na live. É só prestar atenção mesmo. Vocês sabem que eu tenho muita paciência. Vocês sabem que eu gosto de dar essas informações, mas eu preciso que vocês prestem atenção nas informações que eu tenho para passar para vocês, tá? Quem prestou atenção foi, buscou o seu direito e já recebeu, inclusive. Então, vamos lá. Segundo tópico. Mais uma vez, fomos surpreendidos por notícias, né, de fraude no auxílio emergencial. Isso só mostra pra gente que a Dataprev, ela não tá fazendo uma análise tão eficiente como ela fala que faz, né? Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, se eles estão vendo que ali a atualização, ela não tá funcionando, você, cidadão, não pode, né, ser penalizado por isso. Então, a Dataprev é que tem que se virar para atualizar. E se ele não conseguir atualizar, porque ele teve o prazo para atualizar e não fez, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar opções para que a pessoa consiga contestar, tá? Opção presencial. Gente, lembrando que faltam 3 dias para encerrar o prazo de cadastramento. Isso é muito sério. Então, eu tô aqui para falar para vocês coisas sérias. Então, prestem atenção, foquem em mim aqui. Eu vou responder os comentários, mas vamos ficar aqui, vamos ficar aqui comigo. Vamos lá. O que está acontecendo? Por que a Dataprev não está conseguindo? Por que a Caixa não consegue pagar, né? Aí a gente tira o governo aí, porque o governo contratou. Aí o governo falou, olha, Caixa, você paga, a Dataprev analisa. E quem gesta essas pessoas é o Ministério da Cidadania. Quem tem que cobrar, quem tem que fiscalizar é o Ministério da Cidadania. Então, o ministro tem responsabilidade, sim. O povo tá sofrendo e tá sofrendo por causa de uma ingerência dele, uma falta de responsabilidade, né? Então, ele tem que cobrar da Caixa para pagar e tem que cobrar da Dataprev. A Dataprev analisa os dados. Gente, 80 dias para analisar dados. Eles estão analisando dados onde? No outro planeta? Porque não é condição, não tem condição. Todos os nossos dados hoje são informatizados. Se eles não estão atualizados, não é um problema seu. Eles que se virem, eles que lutem para atualizar, né? Eles que provem que você não está dentro dos critérios. Então, eles possibilitem que você consiga fazer de maneira presencial, porque eles já viram que o sistema não funciona. E não tem a justificativa, por exemplo, de que, olha, nós não vamos abrir porque nós estamos na pandemia. Gente, eles não querem abrir para vocês receberem o dinheiro de vocês, mas eles também não colocam um aplicativo efetivo, né? E quando eles querem, eles resolvem. Eles votaram em tempo recorde a PEC das eleições. Agora vai para segundo turno no Senado e depois vai para a Câmara dos Deputados. Isso aí é assunto importante para eles. O auxílio parece que não é. Tanto de problema e o Ministério da Cidadania podia estar cobrando. É ele que faz a gestão da Caixa e a gestão da Dataprev, ok? Então vamos lá.
Problemas no aplicativo. Eu tenho recebido muitas mensagens aqui de pessoas que estão com problema no aplicativo. Por exemplo, hoje eu acordei com milhares de mensagens falando o seguinte: olha, eu fui olhar no aplicativo, tinha um CPF que não era meu, eles trocaram dados. O que você faz nessa situação, gente? Você vai contestar, você vai reclamar. E você só tem como reclamar nas ouvidorias. A Dataprev tem a ouvidoria própria dela, que não funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai naquele Fale BR e vai questionar. É chato, é burocrático, tudo que é vinculado à questão a questão pública, né? No país é burocrático demais. A gente tem que acabar com a burocracia. Na verdade, tem que acabar com a presunção de culpabilidade. Primeiro eles te culpam para depois ver se você de fato não tá seguindo os critérios. Então não podia ser assim, né? Hoje, por exemplo, muitas pessoas que não deveriam ter recebido, receberam. E muitas pessoas que deviam ter recebido estão passando fome. E isso não é conversinha não, gente, é verdade. Se eu colocar as fotos aqui pra vocês que eu recebo, de verdade, ou vocês vão ficar 1 ano chorando, ou vocês vão querer ir lá pra Brasília manifestar, ou vocês vão de fato querer mudar alguma coisa, ou ajuizar a ação na justiça, porque é isso que eu tenho feito. Inclusive já estou trabalhando nesta ação para que a Caixa ela disponibilize outra forma de você resolver o problema do seu dinheiro, que ela libere que você transfira, isso é um problema dela, que ela libere de você sacar imediatamente. Se você tem conta da Caixa, para que eles criam uma conta social para você? Pra quê, gente? Tá tudo errado. Eu acredito que o governo, ele não tá ciente dessas coisas, porque lá dentro do contrato, por exemplo, eles têm um contrato de prestação de serviço. Então, dentro do contrato de prestação de serviços, é difícil acreditar que isso tá lá no contrato. Então, a gente não pode deixar as coisas correrem frouxas, né? Estão correndo frouxas. Por quê? O ministro não tem coragem para bater de frente com o presidente da Caixa? O ministro não tem coragem para bater de frente com o presidente lá do Dataprev? Que negócio é esse? Nós sabemos que são cargos políticos, né? O da Dataprev, do Ministério da Cidadania, mas eles têm que ir pro enfrentamento pelo povo. O povo não vota para eles? Então agora tá na hora deles mostrarem que eles têm coragem para defender quem de fato vota para eles, que tem confiança neles, né? Hoje é difícil e nós temos que recuperar essa confiança. Então, o que acontece? Nós temos que cobrar, gente. E nós temos pessoas para cobrar, né? Presidência cobra do Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania não está dando conta. Então, pede para sair. Pega o ministro e manda ele embora, então. Se ele não tá dando conta, coloca um gestor eficiente. Porque um gestor, o que ele tem que fazer? Ele tem que cuidar daquilo que é da pasta dele. Nós temos o auxílio emergencial. Nós temos aí a Caixa que tá fazendo uma bagunça. A Dataprev que não tá analisando nada. Nós temos que ter uma responsabilidade, uma atitude mais corajosa do ministro. E o ministro só fica de tititi, porque ele é político. Então, vão mandar embora, manda esse ministro embora que não tá dando conta e coloca quem dá conta lá. Se não tá dando conta, ministro, pede pra sair. Então vamos fazer isso, gente. Vamos movimentar para que o ministro peça pra sair e ele reconheça a sua incapacidade para estar na gestão de um Ministério da Cidadania. Porque de cidadania ali, o que ele tá fazendo não tem nada. Que cidadania é essa que a gente coloca o ministro que não se preocupa com as pessoas? Não basta falar que vai fazer, ele tem que fazer. Então vim pra falar que olha, ninguém fica pra trás. Ninguém fica pra trás? Aonde que ele tá vendo isso? Porque eu tô vendo um monte de gente pra trás, né? Isso é um absurdo, isso na verdade é um estelionato, isso é mentirada danada. Então isso é um estelionato político. Porque as pessoas votam, acreditam e ele vai lá e mentiu, né? Ele se posicionou de uma maneira diferente e agora ele é outra pessoa. Então o que acontece?
O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, já que ninguém conseguiu, pedir para que esse ministro ele tenha a humildade e saia. Eu não consigo. Gente, eu não sou médica. Eu vou ficar no Ministério da Saúde? Você acha que vai dar certo? Pode até dar certo, se eu tiver alguns técnicos aí e tal. Mas eu não ia dar certo no Ministério da Saúde, né? Então, peça para sair, ministro. Você não tá dando conta. O ministro é o principal responsável. Por quê? Porque é ele que gesta o Ministério da Cidadania. E ele que assina parceria com a DPU, que não funciona. Aí tem uma semana, né? Eles fizeram uma parceria com o Ministério, com a Defensoria Pública da União, que muitos lugares não tem Defensoria Pública da União. E aí? Eles estão lixando para essas pessoas? Tinha que criar defensores em todos os lugares, eu sei disso e reconheço aí a importância da instituição Defensoria Pública da União, porque se não fossem eles, muitas pessoas ainda não tinham recebido, né? Se não fosse o Tribunal Regional Federal recebendo aí as demandas, se não fosse aí o Tribunal Regional Federal e o jus postulante, que você tem a capacidade de postular, de ajuizar a ação. Então, gente, vamos fazer um movimento para que o ministro peça para sair, porque isso é desumano, não adianta mais a gente fechar os olhos. Eu, desde o 20º dia que eu vi essa bagunça acontecendo, eu já apresentei para vocês os instrumentos jurídicos e os órgãos que vocês poderiam buscar acolhimento, apoio, que é o Tribunal Regional Federal e a Defensoria Pública da União, né? Mas tem um sem noção lá no Ministério da Cidadania que só abre a boca para fazer politicagem e não resolve absolutamente nada. Não é possível que o cara não abra a boca e fala com o presidente da Dataprev. O que tá acontecendo? Eu quero saber o que tá acontecendo. Nós temos direito de saber o que tá acontecendo. Nós temos uma lei que é a Lei de Acesso às Informações. Todas as informações, elas devem ser oferecidas pra gente. Aí o que acontece? Eu ajuizei lá, entrei no ministério, né? Cheguei e pedi, com base na lei de acesso às informações, as pessoas negadas, as pessoas que já receberam, as pessoas que não receberam. Vocês têm que ver o relatório deles, dá vontade de chorar. De tão... eles falam que cumprem a lei de acesso à informação, mas não cumprem nada. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Se movimentar, porque o povo, quando abre a boca, ele resolve. Nós já temos vários exemplos, e eu não vou ficar trazendo exemplo pra vocês, porque quem viveu sabe do que eu tô falando. Nós temos exemplo de quando a gente abre a boca, a gente vai sim conseguir chegar no nosso objetivo. E o nosso objetivo é falar com o presidente que o ministro dele não tá dando conta. E ele, eu acredito, que não vai ter problema nenhum de pedir para ele sair. Porque, como ele mesmo diz, que quando ele não tem a capacidade para cuidar de algo, ele chama as pessoas técnicas capacitadas para resolver. Aí coloca o ministro no Ministério da Cidadania, que não tem empatia nenhuma, não cuida das pessoas. O Ministério da Cidadania é para cuidar das pessoas, cuide das pessoas. Então é isso que a gente espera do presidente, que ele chame a atenção do ministro dele, que ele mande o ministro embora, que ele fala pro ministro, pede para sair, não é aqui a sua área. Reconheça que você não está fazendo nada pro povo, de fato. Porque todas as parcerias, o negócio não funciona. Não cobra um posicionamento da Dataprev. Qual que é o posicionamento da Dataprev com relação a essas fraudes? Nós queremos saber por que o sistema não é seguro. O que está acontecendo? Eu quero saber, você também quer saber. Então isso é função do ministro da Cidadania cobrar de quem está aí perto dele. O tempo tá acabando, gente. A palhaçada é tanta que muita gente não vai conseguir nem fazer o cadastro. Por quê? A burocracia criada foi para que você não conseguisse. Aí você me fala, a culpa é de quem? A culpa, gente, é da gente de acreditar.
Não vamos acreditar. Claro que a gente tem que parar um minuto e acreditar e confiar em alguém. Essa confiança, ela tem que ser restabelecida. Mas eu entendo o seguinte, a pessoa ela não tem capacidade técnica para estar no lugar, ela tem que pedir para sair. Já dizia Capitão Nascimento daquele filme lá, pede pra sair. Pede pra sair. Então, ô ministro, pede pra sair, você não tá dando conta. Seja humilde, peça desculpa pra população e fala, olha, manda o ministro embora, presidente. Ele não dá conta. Ele não tem capacidade para chamar o presidente da Dataprev para se explicar. Aí a gente passa vergonha assistindo a televisão, né, gente? Independente se você assiste Globo ou não. Tinha lá a fraude. E a fraude tá lá com base no relatório do CGU, Controladoria Geral da União. A Controladoria não tem partido, não. Ela investiga. Tá errado, ela cobra. Então ela fez um relatório. Milhares de pessoas, inclusive pessoas em óbito, pessoas mortas, receberam o auxílio emergencial. Eu trouxe para vocês aí no início do auxílio que uma pessoa do Bolsa Família, o pai tinha falecido, a mãe recebeu e ele foi prejudicado por causa dessa análise. Então, gente, a gente tem que saber o que está acontecendo. Primeiro passo, cobrar do ministro. Ministro, o que está acontecendo? Você tem que dar resposta, a responsabilidade é sua, não é de mais ninguém. O presidente delega para você a responsabilidade. Você não tem responsabilidade, pede para sair. Ponto. É simples. Coloca alguém que vai ter competência, coloca alguém que vai ter empatia, coloca alguém que vai conversar com o povo olho no olho. Não é ir no jornalzinho que fica batendo papo, que fica puxando o saco deles, não. É olho no olho. E fala, olha, não consigo, eu sou ruim de serviço, ninguém nem no meu estado me quis. Nem no meu estado não me quiseram. Então, por isso que eu fui ser o ministro. Então, pede pra sair. Tá? Então, essa é a nossa missão, saber o que está acontecendo. É inadmissível a gente passar vergonha em rede nacional e internacional de que temos fraudes. Pessoas milionárias, pessoas viajando para o exterior, fazendo festa de casamento milionária, recebendo auxílio emergencial. Dessas pessoas, gente, eu não vou falar nada, né? Porque a questão é de caráter. A pessoa ou nasce com caráter ou não. O caráter, ele é definido ao longo da vida, né? Família. Mas se você tem, você não vai desviar ele, não. Não tem ninguém que desvie o caráter se você tem o seu caráter definido. Mas essa pessoa que fez aí, ela vai ter aí a penalidade prevista na lei. A lei, ela tem que penalizar essas pessoas. Eu sei que eu não tenho direito. Eu vou entrar lá e vou pedir para prejudicar quem precisa? Não, porque eu tenho caráter e eu tenho consciência. Mas essas pessoas que têm a consciência e não têm o caráter, têm que ser penalizadas. E eu acho que, inclusive, devia ser presa por causa disso. Porque, pra mim, é pior do que aquele bandido que rouba aí, furta um celular. Porque ela tá furtando de pessoa que precisa muito, mas muito, tá passando fome em casa. Então, vamos lá. Problema no aplicativo. Suporte. Anotem aí. 0800 726 0505 ou 3004 1104. Quando tem o problema no aplicativo, quando tem problema no e-mail, quando os CPFs estão atrapalhados, você vai fazer o quê? Vai reclamar no 0800 7260505 ou 3004 1104. Ouvidoria da Caixa 0800 725 7474 3004 1104. Ouvidoria da Dataprev www.portal2.gov.br/ética/ouvidoria.
DPU contestando o resultado. Vamos falar um pouco do trabalho da DPU. Gente, nós temos uma instituição maravilhosa que é a Defensoria Pública da União. Tenho grandes amigos defensores, tenho muito orgulho de ter defensores públicos da União tão combativos. O que é a Defensoria Pública da União? Quando você é negado por emprego formal, mas não deu a baixa porque a culpa não é sua. Você é negado porque, segundo eles, você tem cargo político e não tem nada. Vocês estão vendo a incapacidade de gerir o presidente da Dataprev. Ele não tem capacidade de gerir, gente. Não tem. Porque se ele tivesse capacidade de gerir, ele sabe que dentro da gestão ele tem que ter uma comunicação. Ele não tem comunicação com ninguém. Então ele não vem no público e fala com as pessoas, olha, eu não consigo. Mas o que estamos fazendo? Temos o problema, temos muitos cadastros, o nosso setor se assustou com isso e por essa razão nós pedimos desculpas à população. Ia ser muito mais bonito, mas eles não têm essa humildade para pedir desculpa, não é isso? Então o que acontece? Eles não conseguiram atualizar, eles não conseguiram te analisar como eles falaram que ia analisar. Inclusive no site da Dataprev fala que eles são os melhores do mundo, eficientes, blá, 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 blá. Nós estamos vendo que contra fatos não há argumentos e os fatos não nos deixam mentir. Nós estamos vendo aí um caminhão de pessoas recebendo sem ter dinheiro e um caminhão de pessoas sendo negadas tendo direito. Já vi vários. Então, o que acontece? Vocês têm que ir para a DPU questionar, inclusive, quem se antecipou antes do ministro colocar a cabeça dele para pensar, já recebeu. Então, se você foi para a DPU, sabendo que você tem direito e contestou, porque eles não tiveram capacidade nem de atualizar o próprio aplicativo, gente. Esse aplicativo já é um aplicativo antigo da Caixa. Eles podiam ter atualizado e colocado a opção de contestar com documentos. Isso acontece. Isso é comum. Aí você contesta com documento, apresenta o documento e ponto. Qual a dificuldade que tem nisso? Nenhuma, né? Ia demorar um pouquinho mais, mas você poderia ter um tempo aí. Eles iam falar pra você, olha, prazo de 10 dias. Mas era um prazo que você ia saber que eles iam receber o documento. Não, mas isso não tá acontecendo. Aí o que vocês têm que fazer? Eles fizeram aí uma parceria com a Dataprev, com a DPU. Aí a DPU, ela recebe os seus documentos, contesta, apresenta os documentos para eles e o que acontece? Você vai ter aí seu direito garantido, porque a DPU é quem presta serviço de assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por advogados, ok? Outra coisa, por que a DPU pede o extrato dos últimos 3 meses? Porque a DPU, ela só atende quem é pobre no sentido legal. E para eles, o pobre no sentido legal é aquele que recebe até R$2.000, tá bom? Então, por isso que eles pedem documento. Ah, mas a defensoria tá pedindo documento demais. Eu tô cansando, tô querendo desistir. Gente, é burocracia. No Brasil, nós temos várias burocracias que tem que acabar, né? Muita coisa tem que continuar, mas muita coisa tem que acabar. Por exemplo, nesse sistema, o sistema devia ser seguro e devia ser possível que você indicasse a conta e pegasse o dinheiro. O negócio é você estar com dinheiro imediatamente na hora que caiu na sua conta. Não, eles estão tirando o seu direito de movimentar o dinheiro que é seu.
O dinheiro que é de impostos, o dinheiro que é da nação, é o dinheiro das pessoas que há muitos anos cuidam do país. Porque se não fosse o dinheiro dos impostos, o país já estava mais que quebrado, não é isso? Então é isso. Nós vamos falar de saldo negativo, gente. Calma, tá? E vou falar também sobre a tutela antecipada que eu já disse, mas muita gente ainda tem dúvida. Como faço para entrar em contato com a DPU e contestar? Eu vou entrar no site www.dpu.def.br. Prestem atenção. dpu.def.br. Vou procurar contatos, a minha região, e lá tem todas as informações necessárias para que vocês questionem aí, o seu direito na Defensoria Pública da União. Nós sabemos que estamos em pandemia, em isolamento, as coisas não estão funcionando presencialmente, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas, a Defensoria, ela criou um canal para conversar com vocês, onde ela vai colher esses documentos. Então, você vai ter que mandar mensagem para a Defensoria Pública da União do seu estado e eles vão te mandar aí o que você vai precisar de documentos, tá bom? Eu vou responder uma dúvida aqui, que a Aparecida escreveu. Defensoria Pública pede tantos documentos que eles não usam. Olha, Aparecida, tem muitos documentos que eles pedem, a maioria dos documentos eles usam sim. Por quê? Não é o defensor que cria a necessidade dos documentos, é a própria ação judicial. Por exemplo, eu chego no juiz e falo com o juiz que você não é político eleito e não apresentar documentos, fica a minha palavra e o juiz pode falar, olha, eu preciso de provas. Então, por isso que a Defensoria Pública da União ou do Estado, ela se antecipa e entrega os documentos para que aquela ação ela seja ali julgada e tenha o êxito necessário. Então é isso que acontece. É burocrático, sim. Não desistam. Não desistam. Porque se vocês desistirem, é o sonho deles. O seu dinheiro, se você desistir, ele vai permanecer e vai voltar para o governo. E depois a gente não vai saber para onde que foi, o que aconteceu e ponto final. Não é isso? Juiz deferiu meu pedido, mas a Caixa não pagou no prazo que tinha que pagar. Você vai manifestar com suas palavras, informando ao juiz que a Caixa foi intimada, que a Caixa, mesmo o juiz dando o posicionamento e a sentença favorável, a Caixa ela não cumpriu. Então, você vai pedir para que o juiz peça o pagamento de multa e peça o cumprimento, tá bom? Eles têm cumprido sim, gente. Eles têm dificuldade de conversar, inclusive, com aquelas pessoas que estão aí colocando o telefone. Eu vi muitos defensores falando que os telefones, quando entram em contato, não conseguem falar com a pessoa, que a mensagem vai pro e-mail e a pessoa não responde. Então, nós temos que prestar atenção aí, tá? A Defensoria não está recebendo mais formulários. O que eu devo fazer? Você deve ir para o Tribunal Regional Federal da sua região. Você vai entrar no Google, vai digitar assim: TRF região tal, atermação online. Aí você vai mandar aí um e-mail ou vai fazer o cadastro no site. Tem muitos sites que você vai fazer o próprio cadastro no site, tá? E tem alguns estados que é e-mail. Por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais é o e-mail atermacão.mg@trf1.jus.br, tá?
Aí, ó, a Pamela. Doutora, a DPU me enviou os papéis, preenchi, assinei, escaneei, enviei os documentos e as provas. Estou no aguardo. Agora vocês vão aguardar. Demorou muito? Você vai cobrar do seu defensor. Nós temos que cobrar, tá? São muitas ações que eles recebem, gente. Muitas. Em regra, não tem demorado, mas você tem que cobrar, tá? No TRF, tem demorado? Não tem demorado. Tá? Em avaliação, faz o quê? Quem tá em avaliação que não é correto, tá? Se você foi aprovado, está aprovado. Ou seja, não tem que passar por uma nova análise, a não ser que a sua situação econômica tenha mudado, assim, de uma hora para outra. Olha, eu estava desempregado, consegui um emprego e eles conseguiram atualizar a RAIS. Aí sim, você não vai ter direito de receber. E mesmo que você receba trabalhando, você vai ter a possibilidade aí de devolver o dinheiro, tá? Fez tudo, Valderice, mas você foi pra justiça? Porque você sabe, gente, ó, a Valderice tá falando que fez tudo e que não resolveu. Olha, gente, eu não faço milagre, né? Eu estou aqui trazendo pra vocês uma orientação com base na minha vivência na advocacia. E com responsabilidade social, não é isso? Então, eu não tenho responsabilidade com relação, por exemplo, a ouvidoria não deu resposta. Você tem que ficar esperando? Não. Você pega as respostas da defensoria, da ouvidoria e vai para a defensoria. A defensoria não deu resposta, vai para o Tribunal Regional Federal. No Tribunal Regional Federal, você vai fazer o seu próprio cadastramento. Você vai enviar o próprio documento. Você faz toda a sua ação. Aí o juiz, ele vai voltar e vai te dar o deferimento. Por que que tantas pessoas conseguiram e só algumas que não conseguiram? Eu acredito que elas não entenderam o que eu falei. E eu tô sendo muito clara mesmo. Tô sendo bem didática. Tenho tentado ajudar o máximo que eu posso mesmo. Hoje mesmo eu não consegui responder as mensagens no WhatsApp. Por quê? Eu sou sozinha e eu tinha alguns processos para atender. Porque além de ajudar vocês aqui, eu tenho os meus processos pessoais. Então, o que acontece? Eu tento te ajudar da melhor forma possível, mas a única coisa que eu peço pra vocês é que prestem atenção na live, que compartilhem a live, pra que mais pessoas, elas saibam aí das informações. Então, para um pouco, compartilha a live. Tem muita gente que não compartilha. Eu não sei por qual motivo. Ou não é com minha cara, entendeu? Mas se você não for com minha cara, não tem problema não. A outra pessoa precisa da sua informação, a outra pessoa precisa dessas informações. Nós temos que ser solidários, nós temos que ter empatia com as outras pessoas. Nós temos 3 dias para que outras pessoas façam o cadastramento. E muita gente não sabe, inclusive hoje eu peguei aqui, ó, várias perguntas de gente que não consegue fazer o cadastramento pelo aplicativo. Elas não sabem que elas podem ir no correio fazer esse cadastramento, tá? Se você, gente, já fez o cadastramento, mas não teve o problema, não teve resposta, você tá dentro. Você já fez o cadastramento, não precisa se preocupar. Olha, minha resposta não saiu até dia 2 de julho. Você tá dentro, você pode questionar. O que o juiz tem entendido? Ó, aquela pessoa que fez antes, compartilhe as lives pra ganhar grana. Não sei da onde que vocês estão vendo isso. Não sei que dinheiro que eu tô ganhando com as lives. Só se vocês que estão aí ganhando, porque eu não tô, não. Eu peço para compartilhar para que vocês ajudem outras pessoas. Agora, para ganhar dinheiro, esses TikTok, inclusive eu sou contrária a isso. Sou contrária ao TikTok, sou contrária àqueles links lá. Eu não indico nada disso. A única coisa que eu peço é que vocês ajudam outras pessoas. Porque vocês são as minhas vozes. Vocês podem levar a outros lugares que eu não consigo levar.
né? E isso é importante. Eu sou sozinha aqui, mas na rede social eu tenho vocês. Então são as pessoas que eu posso contar, né? Que eu tenho confiança de que de fato vão chegar e vão levar as informações, que são informações importantíssimas, gente. Não é brincadeirinha não, a coisa tá séria. Muita gente não tá conseguindo fazer cadastro. Muita gente não sabe que pode questionar. Muita gente não sabe que pode aí contestar. Então é importante que vocês ajudem. Não peguem CPF de ninguém, tá? Eu respondo aqui em todas as lives, todas as dúvidas. Quem não prestou atenção é quem não sabe, tá? Agora, se você prestou atenção, você sabe sim. Quantas pessoas já mandaram mensagem, mandaram vídeos agradecendo porque já resolveram o problema delas, seja na defensoria ou seja na justiça, no Tribunal Regional Federal. Então, gente, Peraí, exatamente. Mas deixa, esse povo que não quer ajudar a gente, deixa esse povo pra lá. Eu já falei, né? O engraçadinho que entrar aqui, eu vou entrar no perfil dele, vou mandar uma melancia lá pra casa dele pra ele colocar a melancia na cabeça pra aparecer. Porque aí eu vou bloquear a Silene, porque bobão babaca não vai ficar aqui não. Gente, preguiça, não preciso disso, então... vamos lá, não preciso desse tipo de falta de respeito, hein? Não tá gostando? É só ficar à vontade pra ir pra onde você quer ser enganado, porque aqui eu não engano ninguém não. Agora, se você gosta de ser enganado, você vai pra outra live, porque essa live aqui é pra ajudar, não pra enganar as pessoas. Então... beleza, falamos disso. Agora, um assunto importante também, fundo de garantia. Hoje a Caixa iniciou o pagamento do fundo de garantia de acordo com a medida provisória 946 de 2020, né? Muita gente me pergunta e eu vou ver se eu faço um vídeo específico pro fundo de garantia, explicando o que é, explicando quem pode pedir, como pedir. Mas hoje foram 4,9 milhões de trabalhadores que nasceram em janeiro que vão receber, tá? Cada caso, e inclusive eles criaram conta social até para as pessoas que vão receber fundo de garantia. Olha para você ver, que coisa mais maluca. Eles querem seus dados. Eles querem, gente, a Caixa quer os seus dados. A Caixa quer banco de dados no Brasil. E a gente não pode deixar isso. A gente tem que cobrar do presidente para que o presidente mande esse incompetente desse ministro embora, porque ele não tá dando conta. Se ele não tá dando conta, ele pede pra sair. Nós vamos chamar Capitão Nascimento pra ele e falar, ó, pede pra sair que você é ruim de serviço. Vamos lá. A DPU, né? Eu já falei do extrato, demora na análise. Critério de avaliação. Isso tudo, gente, eu tô questionando aí através tem algumas ações civis públicas, uma delas todas as ações civis públicas, ó, todas foram originadas por representações no Brasil inteiro. Então nós temos aí Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Sergipe. Isso tudo é ação civil pública pedindo aí que o governo, que o Ministério da Cidadania possibilite que vocês ou tenham a opção de contestar presencialmente, isso não tá acontecendo, aí eles criaram a opção aí da defensoria. A gente achou que o negócio ia funcionar, mas não tá funcionando. Se não funcionar, o que nós vamos fazer de novo? Representações. Olha, Ministério Público Federal, você é fiscal da lei, ajuda a gente. Nós não conseguimos entrar no raio do aplicativo Caixa Tem. Nós não conseguimos, inclusive, mudar o nosso e-mail. Nós não conseguimos fazer nada nesse aplicativo. E nós, quando eu digo nós, é a galera toda do Brasil. Porque o Ministério Público Federal é quem investiga, quem fiscaliza a legislação. Então, eles têm que fiscalizar, tá bom? Nós vamos criar a hashtag hoje, tá? Pede pra sair, ministro. Pede pra sair.
Incompetência, é incompetência total. O maior incompetente dos ministros é o presidente, o ministro da cidadania. Então, se ele ele não dá conta, pede pra sair. Fala com o presidente, ó, presidente, desculpa, você confiou em mim, mas eu sou ruim de serviço. Então, eu tô saindo pra você não passar mais vergonha. Porque o presidente tá passando vergonha, não tá? Com esse ministro. Com o presidente da Dataprev, que não abre a boca pra falar nada. Ele não sabe responder, ele não tem resposta pra nada. Então, nós vamos criar a hashtag aí, pede pra sair, ministro. Bolsonaro manda embora, porque Bolsonaro também tem que ver isso e mandar ele embora. Vão mandar esse ministro embora, porque o povo coloca, o povo tira, não é isso? Então, a gente tem que cobrar em quem a gente colocou. Então, o presidente tá lá? Presidente, manda esse ministro embora, porque ele não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada, nada. Vamos lá. Então, todos esses problemas que vocês estão trazendo, eles originam aí ações civis públicas, porque a gente manda lá para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal pega essa demanda, ajuiza a ação civil pública. Então, nada tá passando nos nossos olhos, gente. Nós temos que nos unir, nos juntarmos. É cansativo? É muito cansativo. Você acha que eu acho legal ficar dando notícia pra vocês, falando desses babacas? Eu queria era estar aqui falando pra vocês, olha, gente, nós vamos comemorar que foi uma renda legal pro Brasil. Eu queria estar comemorando esse auxílio emergencial, mas não, eu tenho que lamentar, porque era pra ajudar e tá atrapalhando. Muita gente já tá morrendo de fome, né? Vamos lá. Quando aparece, olha as perguntas que eu tenho recebido no grupo. Olha o tanto de vezes que eu já falei isso aqui, gente. E olha que ainda tem gente com dúvida. Por isso que eu peço vocês, me ajudem a chegar em outros lugares, em todos os cantos desse país, para que, primeiro, o presidente mande esse ministro embora. Ó, mande embora, presidente, porque ele não dá conta. Pede pra sair, Capitão Nascimento. Pede pra sair, ele não falou? Pede pra sair, ministro. Você é ruim demais. Você é muito ruim de serviço. Ponto, é isso. E, inclusive, a gente pode cobrar dos parlamentares para que os parlamentares, eles mandem esse ministro sair, gente. Os parlamentares também têm que fazer pressão. Nós votamos nele para fazer o quê? Receita de bolo? Nós votamos neles pra quê? Pra ficar dando receitinha aí? Pra ficar gastando dinheiro com gasolina? Pra ficar contratando? Não. Nós votamos neles pra que eles representem a gente. E eu não estou, assim, feliz com essa representação, não. Não tô mesmo, porque a gente tem que cobrar. Claro que a gente confiou. Não vou surtar. Eu tô fazendo a minha parte, mas eu quero que vocês também façam de vocês, né? Não adianta eu fazer minha parte sozinha. Beleza, então tá aqui, ó. Quando aparecer o emprego formal, a quem devo recorrer? A Defensoria Pública? Quem que vocês devem recorrer, gente? A Defensoria Pública. Foi definido. Eu vi no YouTube hoje, uma pessoa escreveu assim: foi definido o novo valor do Bolsa Família. Eu acho uma maldade muito grande a pessoa criar aí uma informação que é mentirosa, tá? Não mudou o valor do Bolsa Família ainda, gente. Existe, sim, a vontade do governo de criar uma renda que eles estão chamando de Renda Brasil e que vai alterar o valor do Bolsa Família, vai aumentar o valor do Bolsa Família, mas isso ainda não aconteceu. Inclusive, nós temos aí informação de que o governo ele planeja criar em outubro. Vou lembrar para vocês também o seguinte: nada nesse país ele é criado da cabeça das pessoas, tá? Temos que ter votação no parlamento. O parlamento é que vota. Então o ministro, ele pode acordar hoje: ai, que vontade de diminuir o valor do auxílio emergencial. Eu vou falar isso na mídia. Aí ele fala, mas ele não tem o poder de criar valor. Quem tem poder de votar aqui no país é o parlamento. E quem é o parlamento, gente? Senadores e deputados federais. Então, vocês estão vendo o tanto que é importante a gente votar e saber votar? Porque a gente está votando muito mal. Porque olha a situação que nós estamos. Os parlamentares estão ouvindo
e ficando calado, não abre a boca. Nós sabemos que tudo depende de juntarem, deles se unirem e falarem, ó, nós não aceitamos. Inclusive, o presidente, ele colocou aí, ele fez um desafio com os parlamentares. E eu acho que foi um desafio muito legal. Eu acho, inclusive, era um desafio que eu já tinha falado aqui na live, não foi? Parlamentares, vocês têm que mostrar que vocês estão do lado do cidadão, não é? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que diminuir, a água tá aqui, Gê. Vocês têm que diminuir o próprio salário. Eu não tô falando para trabalhar de graça não, tá? Vocês têm que diminuir a verba de gabinete. Se cada um diminuir a verba de gabinete, que é aproximadamente 200 mil reais aí, em uma das casas do parlamento, e somar são 513 deputados e 81 senadores. Olha o tanto de dinheiro que vai sobrar para pagar esse povo nesse momento de pandemia. Não é fazer muito, é fazer a obrigação deles, que isso é obrigação deles, tá? Então é isso. Vamos cobrar dos parlamentares que eles façam a obrigação deles, que é parar de gastar, que é abrir mão de uma parte das coisas que eles têm, que são muitas, e para pagar a população. Ponto. O presidente falou que não tem dinheiro, não é isso? Nós apresentamos a solução. O presidente falou, ó, tem um desafio aí, parlamentar, diminua o valor que vocês têm que... Obrigada, Aline, a água aqui. Parlamentar, eu fico revoltada mesmo. E acabo perdendo a voz. Vocês viram que eu perdi a voz uns dias pra trás, né? Mas eu fico revoltada e ninguém vai calar minha voz e nem a de vocês, não. Então, parlamentares, diminuam aí o valor de vocês. O presidente apresentou aí. Aí, o que aconteceu? Eu só vi um parlamentar, e a gente sabe de quem a gente tá falando, que falou, ó, eu faço a minha parte, mas cadê os outros? São 513 deputados, 81 senadores. Minuta de petição tá no grupo. Auxílio emergencial, apoio. E a minuta de petição que tá lá é do próprio juizado, tá, gente? Lá não tem petição de ninguém, não. É de todo mundo. Eu não tenho essa vaidade. Ai, fiz a petição, não vou passar pra ninguém. É pra todo mundo. Minuta de petição quer dizer que eles escreveram ali, fizeram um pedido. É o seu pedido, tá? Vamos lá. Então... tem que cobrar. Vocês estão entendendo que tem que cobrar? É isso que nós vamos fazer nesse país, cobrar. A sua obrigação é ser fiscal também. Você tem que fiscalizar, tá bom? Vamos lá. Não estou conseguindo verificar saldo no Caixa Tem e outros não estão conseguindo fazer o pagamento. A Luciana mandou essa pergunta lá no grupo. Não estão conseguindo verificar o saldo no Caixa Tem e o outro não estão conseguindo fazer pagamento. Por quê? O aplicativo é uma porcaria, não funciona. Aí, o que vocês têm que fazer? Liga lá na ouvidoria dessa porcaria dessa caixa e fala o seguinte, ó. 0800 725 7474. 0800 725 7474. Ouvidoria da Caixa, tá? Ouvidoria da Caixa. Aí você vai falar, olha, eu não consigo. Vocês criaram um aplicativo que não funciona. Eu preciso desse dinheiro. Vocês estão me negando. Vocês estão cerceando o meu direito de movimentar o dinheiro que é meu, tá? Então, vamos lá. Então, você vai nesse número. Outra pergunta. Olha essa pergunta, gente. Olha essa pergunta. Eu falo disso todos os dias. Então, eu suplico que vocês prestem atenção nas lives. Suplico que vocês prestem atenção nas lives. Todas as suas perguntas estão aqui. Se eu for no banco Caixa, eles conseguem fazer o cadastro? Vocês sabem que o cadastro, ele é realizado agora, presencialmente, de quem não conseguiu fazer através do aplicativo, onde? Nos Correios. Lá você vai ter uma espécie, um ajudante, para que ele te ajude a fazer o cadastro. Tá vendo? Essa é uma pergunta de agora, de hoje. Então,
ou não estão prestando atenção nas coisas que eu tô falando, ou não estão entendendo. E eu gostaria que vocês falassem aqui. Vocês estão entendendo direitinho? Porque se não estiver entendendo, eu vou pensar outra forma de explicar para vocês. Mas eu acredito que a maioria tá entendendo. Por quê? Muita gente ajuizou a ação, já recebeu, muita gente reclamou e já resolveu, né? Andressa, ó, a Andressa tá aqui falando. Não adianta a gente falar, eles não resolvem nada, descaso total, descaso total. Por isso que você vai falar, você vai formalizar, porque a gente tem que formalizar os nossos pedidos. Por quê? Pro juiz, isso é prova de que você teve a boa fé de questionar. E que aconteceu? Que eles não te deram nem resposta. E que eles estão de descaso com a população. Pronto, né? Alguém sabe informar? Olha isso, gente. A gente já falou disso várias vezes também. Se o auxílio vai continuar ou vai abaixar? Em várias entrevistas e coletivas, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele disse que... Eu vou falar do CPF hackeado também, tá? Ele disse o seguinte, olha... A vontade, a ideia do governo federal é diminuir a parcela do auxílio emergencial. Mandar um beijo aqui para o meu amigo Jair, lá de Uberaba, um querido que é de fato fiscal do povo, faz a parte dele ali direitinho, cobrando do poder público, que faça a obrigação. O poder público tem responsabilidade e nós temos que cobrar, sob pena deles serem processados por improbidade, tá? Depois nós vamos falar desse assunto, inclusive. Então, um beijo, Jair. Saiba que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, viu? De um cara que cobra, de um cara que vai atrás, que um cara que luta pelo povo de fato, porque o que a gente tem aí de gente que não faz a parte deles, não tá no gibi. Não é isso que eles falam? Pois é. Então, vamos lá. O ministro, ele disse que a nossa ideia, gente, ó, pensa aqui. Olha pra mim, eu tô imitando o ministro aqui, ó. A ideia do governo é diminuir o auxílio emergencial. Um abraço, Sidney. Sobrenome, Siqueira. Aqui, ó, o ministro disse que R$500, primeira parcela, R$400, segunda parcela, R$300, terceira parcela. Então, eles querem pagar 3 parcelas, beleza? Ok. Só que o ministro, ele falou. Ele pode falar o que ele quiser, entendeu? Mas não é ele que vota. Quem vota é o parlamento. Nós temos aí, gente, toda uma estrutura no Brasil. Então, o presidente, ele vai mandar a proposta lá. Aí, o que os parlamentares podem fazer? Os parlamentares podem falar, olha, eu não aceito isso, porque vocês falaram que não tinha dinheiro. Por exemplo, nós temos um projeto de lei do deputado daqui de Minas Gerais, que é o André Janones, que ele permanece aí, o projeto de lei, para permanecer o valor de R$600, não é isso? Aí o que acontece? Eles falaram, não, nós não temos dinheiro para pagar 2 parcelas de R$600. Aí o que eles fizeram a proposta? R$500 primeira, R$400 segunda e R$300 terceira. Somando isso aqui, dá R$1.200. Então, a tese de que não tinha dinheiro, ela foi quebrada, né? Porque se tem os R$1.200 para pagar em 3 parcelas, tem os R$1.200 para pagar os 600 em 2 parcelas. E aí as pessoas vão se organizar conforme aí o próprio calendário, né? Beleza. O que acontece? Isso tudo vai ter que ir para o parlamento, o Congresso Nacional, que é formado por senadores e formado por deputados federais. 513 deputados federais e 81 senadores da República, tá? Provavelmente, você votou em algum desses deputados
né, no seu estado e você votou no senador do seu estado. São 3 aqui em Minas Gerais. Então, o que é que nós temos que fazer? Cobrar dos parlamentares. Olha, parlamentar, eu confiei em você. Agora, faça a sua parte e proteja o povo. Porque se tem aí o fundamento de que não tem dinheiro para pagar as 2 parcelas, mas tem aí a proposta de pagar os R$ 1.200, mas de maneira escalonada, para o povo, o que é melhor? As 2 parcelas de R$ 600, não é isso? Eu sou a favor de que pague as 3 parcelas de R$ 600 e o que acontece? O que acontece? Os próprios parlamentares, eles ajudem aí, contribuam com uma parte do valor. Acabando aí, diminuindo o valor da verba de gabinete, diminuindo aí o valor dos gastos com correio, com gasolina. Então, isso é que o parlamentar de bem, que o parlamentar que está do lado da população tem que fazer. E eu não vi ninguém falando disso, não vi ninguém abrindo a boca para falar disso. Só vejo para falar de receita de bolo, receita de comida. Tô vendo que vocês estão vendo questão de férias, né? Trabalham uma vez ou outra. A gente tem que se virar para trabalhar, a gente tem que se sacrificar. Mas eles não, estão tranquilos, tranquilinho na vida deles, na vida mansa, não é isso? Eu não tô na vida mansa não. E você também não tá não. Então a gente tem que cobrar. Beleza? Então, gente, tem outra dúvida. A minha terceira parcela, ela foi bloqueada. O que eu posso fazer? Do Bolsa Família, entre em contato no 0800 707 2003. Esse é o telefone do Ministério da Cidadania. E cobrem na opção 5 para falar do Bolsa Família. Eles não podem te bloquear uma vez que você está dentro dos critérios. Mas eles têm falado o seguinte... Eles têm falado que as pessoas que estão tendo bloqueio é porque não tem mais critérios para estar previsto, não estão dentro mais do critério da lei. Então, o que acontece? Vocês têm que comprovar que vocês estão dentro, sim, dos critérios da lei e pedir o restabelecimento da parcela e o pagamento. Então, eu entendo que você pode, sim, procurar o Tribunal Regional Federal ou a Defensoria Pública da União. Mas antes, faça esse pedido lá na ouvidoria, lá do Ministério da Cidadania, que eles podem aí fazer o desbloqueio, tá? Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? No mais, lembrando, gente, que se você ainda não me segue lá no Instagram, que eu tenho criado caixinhas de perguntas, o meu Instagram é o @Michele Siqueira. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, é o Michele Siqueira. Lá tem muita informação. As lives, elas vão pra lá. E eu respondo as dúvidas de vocês em vídeos curtos no próprio YouTube, tá? Tenho feito lives todos os dias, me desdobrado para estar aqui com vocês o tempo inteiro. Para quê? Para que vocês não fiquem sozinhos. Eu fiz uma promessa para vocês e para mim promessa é dívida. Para mim palavra a gente tem que cumprir a nossa palavra. Então, eu fiz um compromisso com vocês de estar aqui, mesmo que só uma pessoa esteja com problema no auxílio emergencial. Eu estarei aqui até o final, para que todas as pessoas recebam esse auxílio emergencial, que é direito da população, tá? Outra coisa, o que eu ia falar pra vocês não esqueçam de compartilhar, gente, essa live. Não é porque eu quero ficar famosa, não, eu não quero ficar famosa. Eu quero ajudar as pessoas. E se ajudar as pessoas é compartilhar, é levar informação, então eu peço pra vocês que vocês contribuam comigo. Assim como eu contribuo com a informação, eu também quero contribuir com outras pessoas que precisam da gente. Muitas pessoas que estão aí passando fome.
Eu atendo diariamente pessoas aqui. Em Belo Horizonte eu tenho como acompanhar mais, né? As pessoas daqui de Belo Horizonte que estão mais próximas. Mas eu recebo no Brasil inteiro perguntas e pessoas assim. Cada foto, gente, que meu coração, ele dói quando eu vejo, tá? Dói mesmo. E não é falsidade, eu não sou política. É político que, né, muitos deles entram lá e viram falsos. Mas eu já falei pra vocês, né, que caráter a gente tem e ele não é transformado se você tem o caráter definido. Eu tenho o caráter muito definido. Então, eu tô aqui com vocês com o coração, meu coração dói. Quando eu vejo que vocês estão sofrendo já tem praticamente 90 dias. Isso é um absurdo, isso é desumano. Então, por isso que eu peço para que vocês compartilhem, para que vocês peçam a saída do ministro da Cidadania. Nós precisamos de alguém que olhe de fato pelo povo brasileiro. E a pasta da cidadania é para cuidar da cidadania, gente. É para cuidar do povo. E o ministro nunca cuidou do povo. Então, como que ele vai cuidar do povo? Então nós temos que pedir para ele sair. Saia, ministro, porque você tá fazendo feio, você não sabe fazer nada. Você só sabe abrir a boca para aparecer, mas fazer alguma coisa pelo povo você não tá fazendo. O mínimo que você tinha que fazer era cobrar da Dataprev respostas. E nem isso a gente tem. Por que a gente tá passando vergonha todos os dias na televisão? Quando aquelas pessoas colocam ali na televisão que bandidos receberam, que pessoas que não precisam do auxílio receberam, e que pessoas que precisam não estão recebendo, estão passando dificuldades. Por que vocês estão criando todos os dias empecilhos para que a pessoa, de fato, que precise, não consiga acessar esse benefício? Isso é uma maldade muito grande. Então, ministro, pede para sair. Capitão Nascimento tá pedindo, pede para sair. Você não sabe o que você tá fazendo aí. Então é isso. O ministro não sabe o que ele tá fazendo lá. Então, pede pra sair. Presidente, manda esse ministro embora e coloca outro no lugar, porque esse daí não tá dando conta não, né? Eu entendo que quando uma pessoa não tá dando conta e tá ali no lugar ocupando de alguém que podia estar cuidando, tá? É isso, gente. Finalizamos na nossa live de hoje. Mais tarde eu vou um pouco lá no Instagram. Hoje eu tô meio sumidinha porque eu tô manifestando os meus processos, mas eu volto nos grupos, tá? Podem contar comigo sempre. Eu só não respondo individualmente porque eu realmente não consigo. Mas eu gostaria, quem me conhece sabe que eu gostaria de responder individualmente todo mundo. Mas a forma que eu tenho como contribuir é trazer para vocês informações aqui nas lives, para que vocês tenham as informações de maneira coletiva, tá? CPF invertido, Mazo, né? Porque tem gente que ainda... CPF invertido, gente, tem um problema com a Dataprev. A gente precisa saber desse problema. Depois vocês reclamem lá no Fale BR. Reclame no Fale BR. Porque esse problema da Dataprev tem que ser solucionado. Por que vocês têm CPFs invertidos? Tá? Então é isso. Provavelmente eu vou entrar na live hoje um pouquinho mais cedo. Que eu tenho uma live hoje super importante sobre política pública de pessoa com deficiência. Se vocês pudessem participar também, é importante apoiar as pessoas com deficiência. A gente precisa olhar para essas pessoas, tá? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Dri!